E o ano de 2021 vai ser um ano diferente para todos nós, pois é o ano de São José, o querido e amado Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. No dia 8 de dezembro de 2020, o Papa Francisco, no dia da Imaculada Conceição, ele soltou a carta Patris Corde, inaugurando para nós o ano de São José. E assim como fala o Papa Francisco, o objetivo dessa carta é aumentar o nosso amor por este amado Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e imitarmos cada vez mais as suas virtudes. E nesse mesmo dia 8 de dezembro completam-se 150 anos da declaração do Beato Pio IX, em 1870, de São José como padroeiro universal da Igreja. E durante este ano serão concedidas inúmeras indulgências plenárias, as mais diversas possíveis. São muito legais as indulgências, claro, seguindo as regras tradicionais de todas as indulgências plenárias, em que você deve estar em comunhão, em estado de graça, confessado, e também deve participar de uma Santa Missa rezando pelas intenções do Papa Francisco. Eu vou deixar aqui embaixo, no primeiro link da descrição, lá do site do Vaticano, quais são essas indulgências plenárias e como vocês podem alcançá-las. São José, assim como Nossa Senhora, ele aparece muito poucas vezes nas Sagradas Escrituras. Ele, de certa forma, se deixa escondido como Nossa Senhora e deixa prevalecer a imagem de Nosso Senhor Jesus Cristo. E algumas vezes a gente consegue observar nos evangelhos em que, ao se referir à pessoa de Jesus, eles chamavam como o filho de José. Nos evangelhos de Mateus e Lucas, eles narram pouco sobre a vida de São José, mas esse pouco já é suficiente para nós entendermos e compreendermos quem era esse chamado José, o pai de Jesus, aqui nesta terra. São José era conhecido como o carpinteiro, como um homem justo que tinha desposado Maria, ele que acompanhou toda a trajetória do menino Jesus, que levou-o para diversos lugares, que ajudou e participou na educação de Jesus juntamente com Nossa Senhora. José era um homem comum, assim como nós. Apesar da sua santidade, do seu grau de santidade ser muito grande, elevado, São José era como nós. Ele não tinha algo, de certa forma, tão especial como a Santíssima Virgem Maria, que foi preservada de todo o pecado original. E é nessa reflexão que Papa Francisco ele quer se prender nessa carta apostólica chamada de Patris Corde, em que nós vivendo neste ano que nós passamos de pandemia, ele observa que as pessoas comuns, como, por exemplo, os médicos, os enfermeiros, são aqueles que sustentam o nosso dia a dia. Assim como São José, que é uma pessoa comum que muitas vezes se passa escondido, em que as pessoas não conseguem observar muito a sua ação, mas é aquele que sustenta o mistério da salvação. É ele que dá o sustento a Jesus e a Maria, é ele que ensina o ofício do trabalho ao próprio Jesus. Depois de Maria, ninguém ocupa tanto espaço dentro do magistério da Igreja como São José. O Beato Pio IX declarou ele como padroeiro universal da Igreja, o Venerável Pio XII como padroeiro dos operários, São João Paulo II como o guardião do Redentor, e nós, como povo de Deus, declaramos como padroeiro da boa morte. O Papa Francisco, com seu amor paternal, ele traz para nós essa figura de São José. E ele vai enumerar 7 características essenciais de São José para que nós possamos amar e compreender cada vez mais como era esse homem cheio de virtudes que fez parte, que foi o chefe ali da Sagrada Família. O Papa Francisco traz a figura de São José como um pai amado que dedica a sua vida por inteiro ao seu Filho Jesus Cristo e a Nossa Senhora como um sacrifício, na verdade como uma doação total de si. São José como pai na ternura, que via o Jesus crescer em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. E muitas vezes São José ele se sentia até mesmo com medo, se sentia fraco diante daquela situação, não sabendo como iria lidar com as 2 maiores preciosidades que pisaram aqui nessa terra. Mas Deus mostra para São José, que é nas nossas fraquezas em que Deus prevalece, em que Deus nos capacita, em que Deus nos dá a verdadeira vitória através das nossas fraquezas. São José, como pai na obediência,
em que ele escuta todos os desígnios de Deus através dos sonhos que foram revelados para ele, e que nos mostra também que Deus fala conosco no nosso dia a dia, nas pequenas coisas, e às vezes, muitas vezes nós não acreditamos, por exemplo, nos sonhos, em algumas pequenas mensagens que Deus nos manda, e é isso que São José ressalta na sua obediência através daquilo que Jesus fala com ele, através de 4 sonhos. Quando ele desposa Maria, quando ele fica realmente com Maria, escutando a mensagem do anjo, que fala que ela realmente concebeu do Espírito Santo, quando ele foge para o Egito, enquanto Herodes está querendo matar todas as crianças, todos os meninos que nascem lá naquela região, quando ele espera a mensagem do anjo para retornar ao seu país, e também quando ele vai para Jerusalém em busca aí da fuga do imperador Arquelau. São José foi obediente nas pequenas coisas de Deus, e Jesus aprendeu essa obediência a Deus através do exemplo verdadeiro de São José, sendo Jesus obediente ao Pai. São José, como pai no acolhimento, ele mostra para nós que as coisas de Deus, elas muitas vezes não se explicam para nós. A vida espiritual não se explica, ela apenas deve ser acolhida no nosso coração. E assim São José nos ensina a acolher sempre a vontade de Deus. É um pai na coragem criativa que precisa de enfrentar todas as dificuldades que qualquer família enfrenta. Quando ele foi exilado, por exemplo, quando ele fugiu para o Egito, estava em um novo país, como ele haveria de sustentar a sua família? Ele tinha que arrumar um emprego, tinha que arrumar uma casa, sustentar a Virgem Maria, sustentar o menino Jesus. É um pai na criatividade, na coragem criativa. Os céus confiam na criatividade de São José, como um pai que sabe viver em cada situação, em situações adversas, com a criatividade para dar prosseguimento à vontade de Deus. E não importam quais sejam os poderes que dominam aqui sobre a terra, que se tenham imperadores ou etc., mas que a verdade e a salvação de Deus, através da coragem criativa de São José e a nossa coragem, vai se manter. O plano da salvação se manterá, não importa o que aconteça. São José, como pai trabalhador que mostra o verdadeiro valor do trabalho para Jesus, que é Deus feito homem, ele não se renegou ao trabalho. Imagina que a bela educação que Jesus recebeu de Maria e de São José, ele certamente gostava de se dedicar ao trabalho, assim como o seu pai o fazia, para ajudar no sustento da casa. Então essa dignidade do trabalho como verdadeira fonte de santificação, assim como falava o nosso grande santo São José Maria Escrivá. São José como pai na sombra, mostrando que nós não nascemos pai, mas nos tornamos tal. Não adianta apenas colocarmos um filho no mundo, mas é necessário tratá-los como tal, educá-los como tal, mostrando também os valores e as virtudes e a educação. E educar na liberdade, assim como Deus faz conosco. Não existe amor se não existe liberdade. E foi assim que São José criou o nosso menino Jesus. E criou através da liberdade. E é na liberdade que se obtém o verdadeiro amor. E existem muitas outras coisas que a gente pode aprender com a vida de São José. E eu convido você que está aí a ler a carta de Papa Francisco, a carta Patris Corde, que nós vamos deixar também aqui embaixo o link para você fazer o download. E para que a gente possa terminar esse vídeo, eu queria convidar você que está aí a fazer a oração de São José que Papa Francisco deixa na sua carta. Salve, guardião do Redentor e esposo da Virgem Maria. A vós, Deus, confio seu Filho. Em vós, Maria depositou sua confiança. Convosco, Cristo tornou-se homem. Ó bem-aventurado São José, mostrai-vos, Pai, também para nós, e guiai-nos no caminho da vida. Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem, e defendei-nos de todo o mal. Amém. Se esse vídeo foi relevante para você, deixa aqui o seu like e compartilha com seus amigos que ainda não conhecem o ano de São José e como eles podem aumentar este amor por este tão grande santo da nossa igreja e como eles podem também obter as indulgências plenárias durante este ano. E eu queria desejar a todos vocês
um feliz ano novo, que esse ano novo seja marcado de muita santidade, muito amor, que nós possamos nos dedicar ao trabalho, assim como São José fazia, e dedicarmos a vida de oração, a amar cada vez mais o Menino Jesus e a Virgem Maria. Um abraço, fiquem com Deus, até a próxima, salve Maria. Mas meu Deus olhou para mim e me escolheu para ser pai do filho seu. Eis-me aqui, faça-se em mim o teu querer. Sou o teu José, simples José, e nada mais.